Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um vídeo de review aqui para vocês, falando sobre álbuns de música que se tornaram um sucesso, um fenômeno no mundo da música. E claro que eu estou falando de Beyoncé, falei no último vídeo do álbum Beyoncé e agora falo do álbum Lemonade. O álbum Lemonade saiu no dia 23 de abril de 2016, na parceria das gravadoras Parkwood e Columbia Records. Lembrando que a Parkwood Entertainment é da Beyoncé, então é dali que ela consegue fazer os seus lançamentos. O álbum ele veio acompanhado de um filme de 65 minutos que foi exibido na HBO naquele dia. Mais uma vez, Beyoncé lançou tudo sem contar nada pra ninguém, e essa surpresa deste vídeo que ela apresentou todas as músicas e apresentou uma história por trás. O álbum ele ficou exclusivo para quem queria ouvir nos streamings de música na plataforma Tidal, que foi criada pelo Jay-Z, marido de Beyoncé, e o álbum ele ficou restrito por lá por 3 anos. Após isso é que a Beyoncé liberou o álbum para outras plataformas como o Spotify e Deezer. Foram lançados como single as músicas Formation, Sorry, Hold Up, Freedom e All Night, além da música Delicious, que foi uma parceria com a banda country Dixie Chicks, que também estava no álbum, mas até então ninguém sabia se ia ser alguma coisa ou não. Foi um single promocional que a Beyoncé apresentou junto com esta banda. O álbum em si, a história toda, é um manifesto negro. A Beyoncé mostra mais uma vez as questões do universo negro, só que desta vez de uma forma bem mais descarada. Quando ela lançou Beyoncé, coisa da questão negra ali, né? A história do negro, mas ele tava bem devagar, tava bem tranquilo. Quando ela vem com Lemonade, ela já traz uma coisa mais forte. A gente vê isso justamente pelo single que abre este álbum, que é Formation. Então na hora que a gente vai assistir ao clipe e a gente vai analisar todas as referências que tem ali, a gente consegue ver que a Beyoncé jogou na cara das pessoas esse manifesto. Nós somos negros, nós existimos, nós queremos os direitos, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Então ela joga isso para a sociedade, ela nos traz isso de uma forma muito explícita, de uma forma muito forte que a gente não estava esperando. Que o negro, ele existe, ele está ali, ele é uma pessoa, ele tem seus direitos, ele tem seus deveres, e que ele quer ter a sua, sei lá, sua qualidade, ou até mesmo se equiparar ao branco, porque até então o negro ainda passa por preconceito. A gente vê recentemente em 2020 muitos desses casos de preconceito, de intolerância, de todas essas questões. Beyoncé joga isso pra nós de uma forma muito interessante, porque ela vem e ela entrega isso. Ela fala, nós precisamos lutar. Você que é branco, que não tem preconceito, você também precisa lutar. Você precisa mostrar suas caras, você precisa dar o espaço pro negro também viver. Na questão de avaliação do álbum, o site Metacritic, que é o principal site dos Estados Unidos que avalia as questões dos álbuns, deu nota 92 para o Lemonade, numa escala que vai de 0 a 100. A nota é verde, a nota mais alta, a faixa mais alta de nota que se pode ter. E o álbum Lemonade entrou na posição de número 22 do Metacritic, do álbum mais bem avaliado de todos os tempos. Então, o Lemonade é o 22º álbum mais bem avaliado pela crítica dos Estados Unidos. Ali há uma grande votação, né, uma grande avaliação dentro do álbum, né, para ter essas questões, para saber essas questões do álbum, tudo para saber onde, que posição que ele vai entrar, o que ele traz de qualidade, o que ele traz de mensagem, e é isso que ele coloca, e justificando toda essa mensagem que a Beyoncé nos traz, o Metacritic colocou a nota 92 para o álbum. Das notas que nós temos, né, do que eu falei para vocês lá no álbum Beyoncé e do que a gente tem agora, o Lemonade ele tá numa escala acima de Beyoncé. Não de questão de qualidade, né, mas na avaliação dos sites e dos
dos críticos em relação a isso. A menor nota que o álbum recebeu foi do Pitchfork, que foi 8.5 numa escala que vai de 0 a 10. Outros sites deram 4 estrelas, 5 estrelas, 10, 9, 10. Não teve nota menor que 7 e não teve nota menor de questão de estrelas com 3 estrelas. Ou o álbum recebeu 4 estrelas ou 5 estrelas. A menor nota foi do Pitchfork. Aí tem uma história que fala sobre a questão do título do álbum. Muitas pessoas falavam que Lemonade na época era o nome Lemonade porque Lemonade significa limonada, que significava o uso das mulheres negras em relação ao limão. Porque, se você não sabe ou você não entendeu ainda essa questão, o limão, se você deixa ele na sua pele e você expõe ele no sol, ele queima a sua pele. Então ele vai queimar a região se você ficar muito exposto no sol com uma área do seu corpo com limão. O que as mulheres faziam, principalmente as mulheres negras nos Estados Unidos? Utilizavam o limão para clarear a pele. Pelo menos essa era a história que se contava na época sobre por que o álbum se chama Lemonade. Aí saiu uma história depois que não é bem assim. Que o que aconteceu? O nome Lemonade, ele foi baseado numa frase dita pela avó do Jay-Z, que se chama Hattie White. Eu vou ler aqui a frase para vocês e ela dizia o seguinte: eu tive meus altos e baixos, mas sempre encontro a força interior para me levantar. Eu fui servida de limões, mas fiz limonada. É aquela questão, né? Se você recebe limões, você tem que fazer uma limonada. A história era que você utilizasse o limão ou a limonada do seu esforço. Aquilo era um esforço. Você iria conseguir as suas coisas, você iria conseguir o seu esforço se você fizesse. Não ganhando de bandeja, como muitas pessoas aí querem ganhar. Você precisa se esforçar para você conseguir. Então era isso que a Beyoncé queria nos trazer. A força do negro, que o negro vai atrás e faz. E é o que ela queria colocar dentro deste álbum. O álbum, ele contou com várias produções, com vários compositores. Foi mais um álbum que teve uma reunião de compositores. Alguns deles eu vou citar o nome aqui para vocês, como James Blake, Diplo, Brian Chase da banda Yeah Yeah Yes, Diana Gordon, Jack White, John Paul Jones, e também contou com as participações, com as parcerias de Jack White, James Blake, Kendrick Lamar e The Weeknd. E também contou com várias composições. A Cia também participou de algumas composições, de algumas produções. Mais uma vez foi o álbum com muitas composições e que as pessoas foram lá e criticaram a Beyoncé de que ela escrevia com muitos compositores, então que boa parte das músicas eram composições de outras pessoas e ela não escrevia nada. Só que se você olhar nos créditos de composição das músicas, ela está em todas. Beyoncé está em todas as músicas nos créditos como compositora. Por mais que o álbum foi aclamado assim, tanto pela crítica, né, muitas pessoas falaram sobre, famosos elogiaram muito a produção, a Beyoncé ainda passou por um preconceito, vamos dizer assim, em relação à questão de premiação de Lemonade. O álbum, ele foi participar da edição de 2017 do Grammy. Ele foi indicado a álbum do ano, mas ele não ganhou a produção. Ele foi ganhar os prêmios de melhor álbum urbano contemporâneo e melhor vídeo musical performance. Na época, quem ganhou o álbum do ano foi a Adele com o álbum 25. Não tivemos esse ano Kanye West, mas nós tivemos a própria Adele. Na hora que ela ganhou, ela ficou super surpresa com aquilo. Ela não imaginava que ela iria ganhar o álbum do ano aquele ano. Na hora que ela estava no seu discurso, ela falou que quem deveria estar ali no palco agradecendo era a Beyoncé. Deram um puta close na Beyoncé naquela hora. Beyoncé mandando beijo, fazendo assim, agradecendo tudo. A Adele não teve o que dizer ali na hora. Caiu a cara dos organizadores do Grammy lá no chão, né? Colocou bem eles lá no chão. E aí o Grammy, desde então, ele vem sendo muito criticado, né? Eu acho que desde essa época que o Grammy é muito criticado, porque ele continua a fazer coisas erradas, ele continua a não premiar o que realmente deveria premiar, e hoje as pessoas não querem saber do Grammy. Temos um exemplo da Miley Cyrus, que ela causou em todos os Grammys ultimamente, e eles acham, né, as pessoas, os críticos falam que a Miley não é bem-vinda dentro do Grammy mais, portanto que ela já causou. E a Miley tá pouco
pouco se lixando pra isso, porque ela continua falando do Grammy todas as vezes. Isso aconteceu com outros artistas também, não é só grandes artistas, pequenos artistas passam por isso, e artistas negros continuam passando por preconceito dentro do Grammy. O que eu acho sobre Lemonade? Pra mim é um marco, mais uma vez. Ah, Nicolas, mas você adora Beyoncé, que não sei o que. Gente, eu vivo a era dessa mulher. Eu não posso dizer de outras eras. Por exemplo, lá no Metacritic, eles colocam álbuns de Bob Dylan, Nirvana e tal. Eu não vivi a época deles, infelizmente. Queria ter vivido? Queria conhecer todos eles. Queria ter vivido a época desses lançamentos e tudo. Só que eu vivo a época da Beyoncé. E essa mulher não faz as coisas sem estar certa do que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela faz. Ela sabe onde ela está, ela sabe se posicionar. Ela sabe de tudo. Até mesmo nessa questão do The Gift, que todo mundo criticou ela por estar na trilha sonora do Rei Leão, ela também sabe o que ela tá fazendo. Ela não tá ali à toa. Ela não tá fazendo esses manifestos negros, falando da cultura negra à toa. Ela quer que as pessoas respeitem os negros. Ela quer que os negros tenham o seu lugar. Ela é negra, ela tem descendência, a cor dela é negra. A família dela, os filhos, tudo em volta dela ali gira em torno da cultura negra, do preto, né? Que onde as pessoas estão falando do preto, então do preto. Isso, gente. É isso que ela quer. Ela só quer o lugar do negro na sociedade, do afrodescendente dentro da sociedade. E eu acho que ela tá super certa do que ela tá fazendo. Ela não faz nada sem estar certa do que ela está fazendo. E todas as vezes ela acerta. Claro que ela tem algumas coisas aí que a gente pode questionar um pouco, mas eu acho que dificilmente a gente vai questionar a Beyoncé por uma escolha, por alguma coisa nesse sentido. Essa mulher hoje é um marco na sociedade, como Madonna foi, Mariah Carey foi, a própria Rihanna foi na época que lançava música. Beyoncé continua sendo. As mulheres conseguem se destacar dentro dessa sociedade que insiste em ser machista também. E as premiações serem machistas também. Mas enfim, é isso, gente. As informações que eu tenho de Lemonade, acho que eu trouxe as principais informações aqui pra vocês. O meu review é 10/10 pra esse álbum, gente. Não tem como não falar. Eu gosto de todas as músicas dentro deste álbum. 68, Freedom, Sorry, Hold Up. Não tem uma assim que dá pra falar que tipo, nossa, é ruim. Não tem o que falar dentro desse álbum, gente. Não tem o que falar. Se você gosta de Lemonade e tal, deixa o joinha que ajuda bastante. Fale aqui nos comentários qual a sua música favorita deste álbum. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo para os fãs da Beyoncé, Honeybee, os Beehives, ok? Também sou Beehive aí pra vocês, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.